Vamos lá e vamos de comentário técnico semanal. Vamos verificar quais fatos técnicos tivemos com o fechamento da semana e o que observar para a semana que vem. Vamos começar com o S&P aqui. O S&P passou pela região dos 4.300, ele tinha parado na semana passada, passou sem retornar, sem fazer algum tipo de correção, era uma região de possível resistência, passou com força e atingiu aqui uma projeção técnica baseado em Fibonacci. Aqui não é, né? Não há uma região de resistência histórica. A região de resistência histórica está mais para cima. Pode ser aqui nos 4.550 aos 4.640 ou 4.660, que é até outra projeção. Então, essa semana, o que eu quero observar com essa S&P? Se ele vai continuar subindo ou se ele vai recuar para ganhar forças e passar esta região aqui. No índice de força relativa, ele está mais tranquilo. Né? Ele veio para uma região de sobrecompra, mas ainda não apresenta nenhum tipo de divergência. Já o Nasdaq vinha apresentando divergência, desfez, apresentou mais divergência, né, mais recentemente, desfez, né, porque cruza e faz um pico mais alto seguindo o preço, e agora, né, vamos verificar se essa semana ele faz ou não faz uma divergência. A diferença do Nasdaq, né, ele até atingiu aqui níveis, né, técnicos de projeção, tá, de curto prazo aqui, é que ele atingiu uma região histórica de possível resistência aqui nos 15.180. E ele vem passando por outras regiões sem nenhum tipo de correção. Então vamos ver como vai se comportar essa semana. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semanas do Nasdaq subindo. Botei até aqui um Fibonacci, tá? Para saber se ele recuar, né, que regiões aí ele pode, por Fibonacci, serem suportes, tá, que ele possa encontrar. Inclusive aqui seria mais interessante, seria dos 13.740. Mas para isso ele precisa começar a corrigir. Ele resolveu no índice de força relativa problemas antigos. Vamos ver como é que se comporta essa semana. Índice dólar caiu bem nessa semana. A gente tem uma dúvida dos movimentos de curto e médio prazo contra os movimentos de longo prazo, que vinham ganhando força, né? Tivemos semanas aqui ele subindo, fechamentos acima da média 21 do semanal, até que ele encontrou esta LTB aqui de longo prazo, tentou passar e não conseguiu e caiu, tá? Mesmo assim, ainda não está tudo aí, o longo prazo ainda não está perdido, tá? Pode ser que a gente viu o quê? Pernada para baixo, né? Aqui no gráfico diário, veio em regiões de Fibonacci, agora está retornando. A projeção joga ele novamente aqui no 101 mil, tá? Pode ser que ele encontre aqui e depois volte a subir. Ou, né, a gente viu uma pernada para cima, vou usar o semanal aqui, e a gente está vendo uma correção dessa pernada. Né? Pode ser que venha aqui nos 78% de FIBO, que é muito próximo, né? 78 aqui bem certinho, ó. 101, 400 e alguma coisa, que é próximo dessa projeção dos 245. Então vamos ver, né? Eu quero observar se vier nessa região o que pode acontecer. Vou estar observando também as médias de 21, tá? Se vai se aproximar da de 50, se por um acaso vai cruzar ou não. Essa região do 101 eu acho bem importante, né? A correção aqui, ó, até por Ishimoku foi lá na nuvem e agora está voltando. Mas temos duas forças atuando. Longo prazo, que trouxe o índice dólar aqui para cima, e as de curto prazo e médio prazo que fizeram os cruzamentos de média. Mesmo que, eu repito isso várias vezes, ele perca aqui o 101, que se tornou um suporte importante, e venha aqui na média de 200, ele não perde todo o desenho dele de longo prazo para cima, tá? Vai aí precisar realmente cruzar média de 21 abaixo da de 200 e os preços começarem a trabalhar abaixo aqui dos 98. Então ainda estamos com os dois jogos acontecendo, a gente não tem evidências completas de qual é o lado que vai. Treasuries ainda está enrolado aqui, perto dos 3.880, tá? Cruzou média de 21 para cima, mas ainda não rompeu, né? Nós temos uma LTB bem desenhadinha aqui, considerando as sombras, tá? Que
traz para essa região aqui dos 3.880 que eu acho importante. Já expliquei isso algumas vezes aqui porque eu acho essa região importante. Tem projeção para chegar aqui. Se chegar e passar, aí pode ser um sinal de que ele quer realmente visitar essas máximas. Continua respeitando a LTA de longo prazo, está trabalhando acima da nuvem de Shimoku. Por enquanto eu desenho para cima. Agora, essa semana ele não consegue fazer esse movimento e começa a fazer fechamentos abaixo da média de 21, abaixo da média de 200. Opa, talvez ele queira realmente romper esta LTA aqui, que eu estou esticando aqui, para cair. Bolsa Brasileira. Eu tinha comentado, não sei, acho que sim, comentei em comentários semanais, que rompendo este canal, tá, eu ia começar a me empolgar com a Bolsa Brasileira e principalmente depois desse 122. Então chegou aqui no 122, temos troca de contrato, mas o Ibov, se a gente olhar pelo Ibov, a gente tem mais ou menos o mesmo cenário. Tá? Veio aqui em cima. Para mim, não está apresentando divergência, até por causa da troca de contrato, mas precisa ter uma correção. Mas eu tenho sinais aqui técnicos que começam a me empolgar com a Bolsa Brasileira. O que eu vou esperar? Vou esperar que ocorra uma correção, né? E aí depois, na próxima pernada, eu vou estudar como, me aproveitar disso. Por enquanto, veio aqui, tá? Nós temos que ver o que vai acontecer após chegar nesta região. Média 21 cruzou aqui para cima a do semanal, a de 250 está abrindo. Pode ser um bonito movimento para cima. Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Essa semana eu quero observar. Se continuar subindo com grande força essa semana, eu talvez vou ficar um pouco preocupado com excessos do mercado. Provavelmente vai começar a apresentar divergências. Dólar contra real, tecnicamente está desenhado para baixo há algum tempo, finalmente está se aproximando aqui dos 4.800, parece que quer perder esta LTA, que eu acho ela interessante, tá? Vamos ver se vai confirmar isso nessa semana. Deixo aqui a região de oportunidade, porque eu tenho um racional diferente que o dólar contra real. Para baixo, para mim, é uma oportunidade de alocação de carteira de investimentos em dólar. Tá? Oportunidade para longo prazo. Para trade é para baixo, Temos uma pernada para baixo praticamente sem correção. Vamos ver se vai ter alguma correção nessa semana e se atinge essas projeções anteriores que a gente tinha aqui. Tá? Então, vou até botar aqui um índice de força relativa. Então, estou observando isso na semana. Se vai realmente chegar aqui, se chegar aqui, como vai se comportar. O EWZ, tá? Aproveitando aqui, ele teve aqui, ele tem uma pernada aqui mais técnica com rompimento aqui, acabou se desconfigurando por causa dos dividendos, tá? Ele está ajustado para dividendos, tá? Mas teve uma pernada, um rompimento da LTB, ele fez a pernada, uma correção aqui, e ele cumpriu vários objetivos aqui na projeção. Outro índice que precisa ter algum tipo de correção, ou está sugerindo isso tecnicamente. Vamos para as commodities e vamos olhar o Beacon. Tá? O Beacon, para mim, isso aqui é um desenho que me sugere uma cunha descendente, que é um padrão altista. Houve um rompimento, tá? Agora vamos ver se vai confirmar esse rompimento, inclusive com fechamento acima da média 21. Um pullbackzinho não é de se descartar, tá? Mas eu gostaria de ver uma confirmação de que rompeu isso e esse é um padrão altista. Isso está ligado, O ouro continua lá em cima com o desenho do Copper Randall e o petróleo ainda com condições de se acelerar, porque tem um desenho de alta de longo prazo contra desenhos de curto prazo para baixo. E ele vem nessa região aqui da média de 200 do semanal e não perde. Vem nessa região da 200 semanal e não perde. Veio novamente essa semana e não perdeu. Então, talvez aí, o que falta para o Beacon andar mais seja o petróleo realmente tomar o lado para cima. Pode não acontecer, continuo observando, tá? Quero ver fechamentos acima da média 21 do semanal, tanto do West Texas quanto do Brent. Tá? Por enquanto ele está suportando, toda vez que ele chega nessa região da média de 200, entra a compra. Aqui fica muito claro o desenho, onde está trabalhando o petróleo. Vamos ver se essa semana aí
ele toma uma direção. Legal? Era isso, comentário um pouco mais focado no que eu estou observando, no que aconteceu para essa semana aí, uma semana que talvez seja menos tensa, né, com menos eventos econômicos que estavam segurando o mercado. Tem ainda uma declaração ao Congresso do Powell, depois da decisão de taxa de juros, que possa trazer alguma coisa, mas eu acho que é muito mais para ser o driver de fazer alguns ajustes, correções em Bolsa Americana do que outra coisa. Mas vamos ver como vai ser essa semana. Temos os fatos técnicos para observar, tem coisas ainda que não estão definidas, tem outras que começaram a se definir. Legal? Um grande abraço e até a próxima!